Fala pessoal, beleza? Me chamo Christian Cabreira, tá? Sou sócio proprietário aqui da Tecnocar de Guaíba e técnico em transmissões automáticas. Eu vou passar para vocês agora na íntegra, nos próximos vídeos, o que acontece com o teu veículo. Já deve ter ouvido falar, né? Vocês proprietário de Fiat Toro, Jeep Renegade, Jeep Compass, aquele defeito crônico, né? Nas TF72, que seria o modelo da transmissão que aplica para esses veículos da linha Flex, de furar o trocador de calor e entrar água para dentro da transmissão. Sim, esse trocador de calor, ele fura com o tempo, quando tu não dá manutenção preventiva, principalmente no sistema de arrefecimento, com um aditivo de qualidade, isso acaba corroendo o trocador de calor, esse original, né, que vai ali na frente da transmissão. Para os proprietários desses veículos, a gente já deve ter ouvido falar, que tem a opção de colocar ali o resfriador a ar. Seria, né, um intercooler que vai na frente ali, próximo ao radiador do sistema de arrefecimento, que ele faz a refrigeração do sistema do fluido da transmissão automática. E com esse resfriador lá na frente, não causa esse problema crônico destes veículos de furar e entrar água para dentro da transmissão. E você sabe o que acontece com a tua transmissão quando entra água? Acompanha no próximo vídeo aí que eu vou deixar para vocês na íntegra aí o que acontece com o material, o disco de composite, o disco de fricção. O disco de fricção seria aquele responsável de fazer o veículo sair da inércia, de fazer o veículo se movimentar. Então acompanhem, vocês vão entender quando entra água e o que acontece, por que custa caro fazer um reparo de transmissão quando entra água. Então galera, essa transmissão TF72, tá? Ela é conhecida aí por acabar furando o trocador de calor, né? Aquele trocador de calor original, tá? E vinha entrar água para dentro do câmbio. Temos a substituição ali para colocar ali o flangezinho na frente, né? E colocar o resfriador refrigerado a ar, né? E aí evita disso, né? Mas isso não adianta fazer depois que o câmbio entra água, tá? Porque por mais que faça um processo de diálise, depois que o câmbio entrou água para dentro, esquece, não tem mais o que fazer, tá? O interessante é fazer essa instalação do refrigerador aqui a ar antes de furar e entrar água dentro do câmbio, tá? Porque depois começa a enferrujar todo o sistema interno, tá vendo? Aí não adianta, tu faz o processo de diálise, mas o câmbio, ele não dura. Por quê? Porque o disco de composite é o mesmo material de papel, né? Papelão, né? Então quando pega água no papelão, o papelão se desmancha. O composite não é diferente. Então tu anda um tempo e depois ele começa a se desmanchar ali a parte dos discos, né? E aí o carro começa a dar trancos, patinação, tá? Mas isso foi tudo porque entrou água já no sistema. Aí não adianta trocar o fluido, não adianta fluido de novo, porque com o tempo ele começa a se desplacar ali, né? O material composite do disco e aí não adianta, tá? Não adianta fazer diálise, não adianta trocar fluido, não adianta botar o trocador refrigerado a ar depois que venha furar, né, o original e entrar água dentro do câmbio. Então isso é uma manutenção preventiva. Então para ti que tem transmissão, para ti que tem veículos aí da linha Jeep ou Fiat, né, Flex, o Fiat Toro, Jeep Compass, Jeep Renegade com câmbio TF72, tá? É interessante fazer a substituição do trocador de calor original e colocar esse refrigerado a ar preventivo, tá? Não deixa o problema acontecer. Então aqui eu vou colocar essa folha de ofício no fluido ATF, tá? Deixa ela mergulhada aqui um tempinho. E agora, eu vou colocar... Deixa eu botar aqui, não, vou colocar aqui mesmo em cima. Eu vou colocar água nesse outro papel. Vou colocar água, dar uma espalhada aqui nele. E aí eu vou deixar um pouquinho aqui, uns minutinhos, e depois a gente vai ver o que acontece. Vamos supor que essa nossa folha de ofício aqui, ó, essa branquinha aqui, fosse o disco de composite, tá? Aí, ó, tá bem molhado, tá vendo? E ali, bem mergulhado. Então vocês vão entender agora, de uma forma mais clara e mais objetiva, do que acontece quando a transmissão entra água dentro, beleza? Daqui um pouquinho eu volto e mostro pra vocês. Então, galera, aqui eu vou mostrar pra vocês, então, agora aqui. Vamos pegar primeiro esse papel com água, tá? Papel com água, não vou nem fazer força. Tá vendo? Ó. Sem fazer força nenhuma, dobrei ele. Vou dobrar de novo. Tá aí. Então este é o material composite quando se mistura com água. Ó, ele se detona, então por isso que sai o material do disco. Esse material do disco, quando tem um contato com a água, ele acaba se desplacando e saindo inteiro, tá? Então não adianta fazer a troca do fluido de transmissão automática, não adianta fazer processo de diálise que não vai resolver. Então agora, deixa eu pegar um pano aqui. Vamos pegar e vamos ver aquele papel que eu coloquei no disco de composite, ó. Aí o papel, vou aproximar mais. Nota que o papel ele ficou firmezinho, não tá que nem aquele outro, né? Ó, eu tô fazendo força pra puxar ele, ó. Ó. Bem mais resistente, tá? Então vocês podem ver, ó. Fazendo uma cagada de óleo aqui, mas bem mais resistente que aquele papel que for mergulhado na água. Então é isso que acontece com a tua transmissão automática quando entra água dentro, tá? Não adianta fazer a substituição do fluido, porque depois que pegou o contato da umidade, né, o disco se desplaca e o teu carro não vai andar.